Estamos a live. Estamos a live. Shabbat Shalom Sadiquim, Shabbat Shalom Haverim. Para aqueles que estão a live conosco, um Shabbat Shalom Mevorach. Para aqueles que vão nos assistir mais tarde on demand, tá? Um Shalom, um Mevorach Haverim, tá? Irmãos, bom estar de novo, né? Será que alguém sentiu falta da live da semana passada? Semana passada nós não fizemos, né? Então estamos aqui de volta. Muito bom nós estarmos juntos com vocês de novo. Bom, irmãos, Parashá da semana, Haire Sara, importantíssimo a nível maçônico, tá? Que aqui nós vamos tratar dessa questão fundamental, que é número de lojas e lojas enumeradas, tá? Isso é muito importante. Mas antes de mais nada, vamos dar um recap aqui, uma recapitulada sobre as alterações que nós tivemos na nossa agenda do Carral, tá? Por quê? Porque nós crescemos, né? Então o Maçons Cabalistas já está aí com 1000, né? Com 1000 irmãos, né? Com 1000 Haverim dentro, né? Melt Haverim dentro. Nós estamos aí com o nosso grupo de estudos avançados com mais já de 70 irmãos, né? Então nós tivemos que nos reorganizar, tá? E nos reorganizamos dentro do espaço e do tempo, tá? Então como é que nós, irmão, fizemos por votação? Nós fizemos por votação dentro do grupo GEA e da loja, não é isso? Foi a votação da semana. A coordenadora do GEA é a irmã Eleni, tá? O coordenador das páginas é o irmão Fernando. Nós temos aqui, pode entrar, nós temos aqui o Roche Lucas, chegou agora o mestre Batista, tá? E o mestre Batista é o nosso orador. E chegou também o mestre André, hoje chegou pontualmente certo, tá? Então ele não é mais aquele mestre que vivia sempre atrasado. Não, hoje ele provou que ele é pontualmente certo. Ele era o mestre do caminho. Ele era o mestre do caminho, em eterno Derer, tá? Quer dizer, muito bem. É muito importante nós entendermos que nós tivemos de nos reorganizar, porque nós atingimos realmente, em termos de visualizações semanais, mais de 50 mil, dentro do Maçons Cabalistas, nosso grupo multifacetado, mais de 1000, e 70 no GEA. Então, nós crescemos nesse ano, então é justo que a gente se organize, tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre a página, coloquem na página a questão do irmão Fernando. Ele é o cara, tá? Ele é o cara das páginas. Sempre que vocês tiverem necessidade de perguntar sobre terças e quintas, que é o GEA, é a irmã Eleni. Então dirijam a mensagem, seja pelo Messenger do Facebook, ou seja, deixando um recado no canal do YouTube, né? Ou seja, pelo WhatsApp direto, porque, se eu não me engano, o irmão Fernando já colocou, né? O WhatsApp da irmã Eleni. Já colocou? Já, né? Já colocou, tá? Quando vocês quiserem ter acesso às páginas, é com o Roche Lucas e com o irmão Fernando. Quando vocês quiserem ter dúvidas como montar grupos oracionais como nós já temos um grupo oracional poderoso no GEA, um grupo oracional poderoso na loja, é com o companheiro Gustavo, do segundo vigilante, tá? E por aí vai, tá? Então, o que nós decidimos? Nós decidimos que ao longo da semana nós teríamos que tornar a semana mais
estudiosa, tá? Por quê? Os nossos sábios nos dizem, e isso é um fato que nós não podemos jamais esquecer, tá? Cada semana tem uma orientação espiritual. Cada semana tem uma orientação espiritual. Essa orientação espiritual, ela está aqui, 54 semanas, 54 passos. Então, todo ano, tá? Aí eu não estou falando do ano vulgar, né? Esse ano de 31 de dezembro, que tem lá o nascimento do Sol no dia 25 de dezembro. Eu não estou falando desse ano. Eu estou falando do ano judaico ou do ano maçônico. O ano maçônico é o ano vulgar mais 4.000. Não é isso? Tá? Ano vulgar mais 4.000. Tá? O ano judaico é o ano da humanidade. Então, essa humanidade do História Calamitatum, está aí agora medida pelos nossos sábios por 5.778 anos, tá? É isso que está medido, tá? Não é o tempo, não é o tempo de Israel, tá? Não é o tempo de Israel, é o tempo da humanidade, ou seja, daquele artigo que eu escrevi do primeiro homem, né? Que conseguiu reconectar, né? Conseguiu reconstruir aquela calamidade ultravioleta, aquela catástrofe que havia havido entre o Hashamayim e o Haraeretz, tá? Muito bem, ok? Então, dentro dessa História Calamitatum, nós vamos ter, no estudo de hoje, 2 focos muito importantes para a vida não só do maçom, como para a vida daqueles que querem se tornar cabalistas, né? Que é o tempo de vida e os dias de vida. Ou seja, viver pela vontade ou viver pelo propósito, tá? Isso é uma lição muito importante a nível cabalista. Mas o rabino, quando ensina isso, ele fala, dá exemplos. Não, ele dá exemplos religiosos, com profetas, né, com enviados, etc. Nós não. Nós somos maçons cabalistas. Nós somos cientistas de uma ciência progressiva, que é a maçonaria, tá? Nós somos cientistas de uma ciência progressiva e nós usamos como nossa base a sabedoria da Kabbalah, que é a sabedoria das sabedorias, que é a ciência das ciências, tá? A maçonaria, ela é muito bonita, tá? Agora, ela tem que ser entendida dessa forma. Ela não pode ser entendida a nível de paramentos, tá? Ok? Meu avental, meu isso, meu aquilo, tá? O maçom, na realidade, não deveria ter nada, deveria ser clean, né? Tá? Como era no passado, tá? Então, nós vimos que toda semana tem uma orientação espiritual. E é muito importante porque o nosso foco para nós reduzirmos os escândalos, os tropeços, é focar na ajuda espiritual da semana. Por quê? Porque a governança, a Shoreia Moshel, ela está disposta a nos ajudar durante a semana naquilo que ela está vibrando. Porque o universo vibra, tá? Então é interessante porque as pessoas, né, elas falam de Hermes Trismegisto, tudo vibra, existe uma equivalência no denso e no sutil, né? Todas essas leis, o gênero, né? Essas coisas, mas não usam no dia a dia, entendeu, mestre Batista? O camarada vai lá, decora aquele negócio, mas não aquilo é para usar no dia a dia. Tudo que nós aprendemos é para usar no dia a dia, sabe? Você tem um carro, um tremendo carro, mas o bicho fica na garagem, você não tem carro, você tem despesa. Você entendeu? Tá? Igual eu, tenho todos só despesa, sabe? Mas não importa. Você entende? No meu caso não importa porque eu não quero mais dirigir, é outra coisa, tá?
Mas você não pode, por exemplo, eu comprei um par de sapato maravilhoso, é lindo, mas só vou usar em dia de festa. Não, não pode, você tem que usar o sapato. Você entendeu? Porque tudo que a gente tem é para ser usado. Tá? Nós estamos aqui no História Calamitato para fazer correto uso das bênçãos que recebemos. Então, um par de sapato novo é uma bênção. Porque quantas pessoas no planeta não têm sapato nenhum? Nunca teve sapato. Tá? Por exemplo, eu fiz trabalho, né, de exploração de petróleo na Tanzânia. Na minha época lá, entre 88 e 91, 1/3 da população nascia, vivia e morria na rua sem nunca ter um teto. Entendeu? Nós estamos falando disso recentemente, né? Então, se nós temos uma casa, o que nós estudamos na semana passada? Hospedagem, né? Eu tenho que ser hospedeiro, né? Se eu tenho uma casa, como a Avram Avinu, né? Tinha uma bela casa, uma bela tenda, né? Aberta para os... O que ele fazia? Convidava as pessoas. O Midrash diz que Avram Avinu construiu bed and breakfast, né? Como é que se chama essas casas que você dorme nas estradas? Pousadas, é? Então, construiu pousadas por toda a Quinã, por toda a Canaã. Isso é um Midrash, tá? Porque ele queria que o seu sentido de ser hospedeiro, né, estivesse por toda a terra, tá? Então, isso é muito importante. Aí nós vimos o quê? Para nós conseguirmos focar o nosso precisar, né? O nosso precisar dentro da orientação espiritual da semana, tá? Nós teríamos que ter um bird's view, né? Um olhar rápido assim do pássaro voando alto, né? Sobre a paraxá da semana, para dar esse primeiro hint, né? Para os irmãos, e depois estudar, colocar o Salmo, né? O Terrilim, né? O livro dos Salmos é o mais antigo livro de oração que existe, tá? Okay? Então, como veículo de comunicação, ou seja, eu estabeleci que eu preciso de um Wi-Fi, mas eu ainda não decidi qual é a operadora. Tá? Eu tenho que me comunicar, não é verdade? E eu vou me comunicar na sincronia quântica da orientação espiritual da semana. Agora, qual a operadora? Os Salmos. Tá? Poderia ser outro? Poderia pegar o livro de orações cabalistas. Cada dia da semana tem uma oração específica. Mas aí é complexo para vocês que ainda são iniciantes, tá? Então por isso que a gente faz assim, ok? Então, aí nós vimos isso daqui. Esse estudo que nós fizemos nessa terça e que nós fizemos nessa quinta. Isso daqui eu chamei de core, né? Isso aqui é core, né? Core em inglês, além de ser o centro das coisas, core, né? Ele vem de coração, né? Tá? Ele vem de coração, core, né? Então, na Kabbalah é a safira Tiferet, né? É aquela safira para onde todas as safiras convergem, menos Mahut, tá? Então, o nosso coração, ele está literalmente ascendido e acendido na hora que a gente foca o Tiferet, na árvore da vida, que é aqui, ó, né? A gente pode pegar aqui, né, e mostrar, né? Aqui, ó. Aqui está o Tiferet, tá? Tiferet. Aqui está o Tiferet. Na apostilazinha de vocês, está lá, né, o Tiferet. Muito bem. Então nós vimos isso. A irmã Eleni, então, ela criou a organização do que eu chamei de grupos quânticos, né? Porque um está sempre trocando com o outro, então eu estou quanticamente ligado no outro. Então eu estou começando a criar uma coisa que nós vamos tentar estabelecer. Tentar não, né? Nós vamos tentar. Nós vamos estabelecer literalmente, tá? Nós vamos criar e estabelecer, tá? Uma coisa que nós chamamos de rocha. Nós chamamos de quê? Forma pensamento. Forma pensamento. Forma pensamento.
forma pensamento, tá? Então é importante, né? Porque nós vamos estabelecer. Quanto tempo vai demorar para estabelecer? Não sei. Pode ser rápido, ou ela começar a se estabelecer. Por exemplo, o irmão Batista, que está aqui nos visitando hoje, né? E é bom tê-lo, o irmão, conosco. O irmão sentiu uma forma pensamento. Ele falou: estava eu em Terrilim, né, em Salmos, com o capitão Leite, né, e eu senti a presença dele aqui, né? Então isso é a forma pensamento, tá? Agora, se a gente faz isso em loja e tem membros de loja no GEA, tá? E se a gente faz isso no GEA e tem membros do GEA que é da loja, tá? A gente acaba criando uma egrégora de mais de 70 pessoas, tá? Ok? Então já são egrégoras poderosas. E aí nós deixamos, né? Nós deixamos para fazer no Shabat o shiur de Shabat, o estudo, né? E esse estudo que eu chamei de Open System, por quê? Não só porque a página está aberta, porque o vídeo vai ficar com todos, não. É porque é um momento de nós compartilharmos, tá? Muita coisa que o GEA recebe durante a semana, ele não consegue compartilhar eletronicamente. E por que está dessa forma feito? Para ele ser obrigado a compartilhar pessoalmente. Entendeu? Então, ele é obrigado a compartilhar. O irmão do GEA, ele é obrigado a dizer: ó, eu estou fazendo parte de um grupo cabalístico legal, uma educação cabalista, eu não tinha ideia disso, eu agora estou começando a entender das coisas. Puxa, realmente, esse negócio de religião é escravidão, né? Só a Kabbalah liberta mesmo, né? Porque só a Kabbalah é a consciência divina, né? E R.E. Axé R.E. Eu sou o Senhor seu Deus, que te tirei da terra do Egito e da escravidão do faraó. Essa é a primeira das Aseret Devarot, das 10 palavras. Moshe não desceu do Sinai com 10 mandamentos. Moshe desceu do Sinai com 10 palavras, Aseret Devarot, que em grego, na Septuaginta, está traduzido como decálogo. Tá? Então, lá não está dito 10 mandamentos, lá está dito decálogo. Tá? Okay? Então, isso é importante. Tá? E aí, todos no Shabat. Então, a gente consegue fazer esse grupo, né, forte no Shabat para nossos estudos dos 54 Shabbats, né? Que a gente já aportuguesou o Shabat, né? Já virou Shabbats, né? Tá? Shabbats. Não tinha aquele personagem, né, que botava S no final de tudo? Não tinha, então? Os Shabbats. Tá? Então, isso aqui é muito importante, porque como a ciência, a revelação é progressiva. Hashem nos revela a sua consciência de forma progressiva e em cada geração. Então, cada profeta significa uma geração. Tá? Então, nós tivemos a geração de Adam, a geração de Noa. Tanto assim que na Parashá da semana que vem, Toledot, né, gerações, né, começa como? Vaie, Toledot e Noar, né? E essas são as gerações de Moshe. Tá? Gerações. Então, a governança, ela está nos usando e nós usando a governança. Então, vamos perder esse negócio que o Eterno, Hashem, na sua infinita perfeição, criou céu, inferno. Não. Hashem, na realidade, ele criou para poder habitar entre nós. O conceito da Kabbalah é totalmente diferente, né? Porque o mundo superior está em processo de criação do mundo inferior para que o mundo superior possa habitar entre nós. Lá no livro de Apocalipse, né? Então João, o divino, vai dizer o quê? Aí desceu a Nova Jerusalém, né? Sabe? Na realidade, ok, vamos até dar um desconto pro João, além de estar velhinho, né? Ele já tinha passado por óleo quente, né? Um monte de coisa, caído do penhasco, não é verdade? Vamos dar um desconto para ele. Mas ele mais ou menos deixou a grande dica, tá? Então, ou ele seja, não soube se expressar naquele momento. Ele não tinha palavras. Não tinha palavras. Gente, a vogal, né? A vogal como a gente usa hoje, A, E, I, O, U,
é uma revolução da divulgação do cristianismo na Europa. O norte da África não tinha vogal. Só no ano 600 que os mesoretas resolveram botar os sinaizinhos mesoréticos, tá? Vamos tirar aqui a nossa valet, a nossa porta, né? Vamos tirar. E eu já quebrei a cara aqui porque não tem, porque esse é o original, né? O original não tem. Mas só por volta do ano 600 é que os mesoretas, esses estudiosos, judeus estudiosos, né? Eles começaram a botar sinaizinhos, né? Sinaizinhos para dizer, ó, esse vai ter o som de I, esse vai ter o som de A, né? Nós vimos na instrução anterior que ensino, ensinamento e aprender é tudo limud, sabe? Limud, lamud, só muda, né? Então, essa questão da vogal é muito importante a gente entender, tá? Então, nós vimos dessa forma, que da mesma forma que a nós é revelado esse mundo superior de forma progressiva, a maçonaria é uma ciência progressiva, tá? E essa é a grande sacada dos nossos sábios do século XIV e século XV. Eles viram, tá, que eles deveriam romper com aquela religião dogmática e paramentada, tá? Okay? Só o padre só o presbítero, né, pode ter uma Bíblia na mão. Só o presbítero pode dizer o que está escrito ali. Eles viram que não era nada disso, tá? Mas eles também não podiam romper definitivamente, que tinha uma coisa chamada desejo do Império Britânico. Não havia Império Britânico ainda. Havia já um começo de Reino Unido. Nós já vimos que Malar, né, que vai dar rei, que vai dar reino, né? Mahut, que é reino. O rei serve, o imperador domina. O rei serve e o imperador recebe. Então, toda vez que a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento falar de César, é César tomando imposto. Você nunca viu um César aí, né, fazendo um asilo, né? Pelo contrário, né? O único caso aí deixou o povo estarrecido, né? Raveshua, vai lá curar o escravo do centurião, porque ele construiu para nós uma sinagoga com os recursos dele. Pior que o recurso dele tinha sido roubado do próprio povo. Até parece coisa brasileira, você vê que nada se inventa, né? Nada se inventa, tá? Então isso é muito importante nós entendermos, né? Nós temos que seguir nessa progressão. Não adianta querer dar salto de canguru, nem pulo de sapo, né? Em inglês a gente chama de leapfrog, né? Não adianta viver de leapfrog, tá? Porque o sapo pula, 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 mas ele vai para cima e volta praticamente no mesmo lugar, tá? Ok? Então, essa mecânica, tá? Nós vimos que ao longo dessa semana nós vamos buscar dias de vida. Por quê? O nosso taxímetro, né, tempo de vida, está rodando. Está rodando. Você está dormindo, o taxímetro está rodando. Não sei se está em bandeira 2 ou bandeira 3, mas está rodando. Não é verdade? Agora, o que é o tempo de vida? Tá? O que é os dias de vida? São aqueles dias que realmente valeram a pena, né? Aqueles dias onde o propósito se sobrepôs à vontade. Tá? Então, um amigo pede para você uma palavra e você diz para ele, pô, cara, queria tanto te dar uma ajuda agora, mas hoje eu estou sem tempo. Então, ele mesmo matou o que ele poderia dar de dia de vida para o outro. Porque ele disse que está sem tempo de vida. É lamentável, mas não é isso que acontece. Aí você está lá na sua igreja, chega a velhinha lá para pedir, pastor, você, puta, é a mesma véia, vai falar a mesma coisa, né? Ou não? Aí você fala, viu, velhinha, velhinha de fé, viu, minha velhinha de fé, eu tava de saída. Você já não falou isso? Já falou isso. Todo mundo já falou isso. Eu também. Você entendeu? Então, por exemplo, aqui, o velhinho da cancela ali da rua, que
o sonho dele é ser pastor. E o sonho dele é conhecer as epístolas paulinas. Então, ele me aluga quando eu passo por ali. Então, o que eu faço? Eu faço assim, eu desvio das nuvens pesadas e dou adeus de longe, né? Às vezes ele vem correndo assim atrás de mim, pô, eu abraço ele, não sei o quê, pô, tô indo na farmácia, sabe como é que... Porque o cara, às vezes, tem uns caras que aluga, né? Então também tem gente que tira seus dias de vida. Porque o cara te aluga de forma tal que você não pode se dedicar ao seu propósito. Ele toma o seu propósito, tá? Isso também é verdade, tá? E aí o que nós vimos nisso tudo daqui? O que é a loja para o maçom cabalista, tá? O maçom cabalista... gente, eu ainda nem peguei os papéis, tá? Vai ser uma instrução um pouco mais longa hoje, tá? Vocês me perdoem por isso. A loja nada mais é do que a eterna disputa entre Esav e Yaakov. É a eterna disputa. Tá? A loja é a eterna disputa entre eu, o vermelho animal que gosta da carne, e o que busca o sagrado. Então, Esav, arqueiro, caçador, né? Arqueiro, caçador, sabia fazer armadilhas com suas palavras. Por isso que Yitzhak gostava dele. Que ele chegava lá, pô, pai, não sei o que, né? O Somebody Love, não tinha o Somebody Love? Então o Somebody Love teve origem em Esav. Então o Esav é, pô, pai, dá mais um pedacinho de terra tua aí pra mim, pô, pai, dá mais uma bençãozinha. Esse é Esav. Esse é o eterno maçom. Pô, eu vou na loja hoje, eu tô com um problema lá na delegacia, mas tem um delegado lá que é da loja, eu vou sentar junto do delegado, ou não tem isso? Mestre Batista, vós que sois maçom por mais de 30 anos. E como tem. Então o Esav tá aí, né? O Esav tá aí. Agora tem o Yaakov. O Yaakov é aquele que habitava nas tendas. Ele habitava nas Sukkot. Ele habitava na tenda de Avraham Avinu, né? Porque Avraham Avinu ainda era vivo na época dele. A gente sabe pelas idades que estão no livro de Bereshit. Yitzhak, seu pai, Melquisedeque, tá? Que esperava ver Yaakov ser visto como um sadik para poder desencarnar, porque ele já tinha mais de 600 anos, que ele era filho de Noa, que viveu 900. Né? Então, o que acontece? Essa é a eterna luta que eu chamo de ciclo da loja, tá? É o semanal shiur de Sabat, quer dizer, eu saio da loja para o mundo profundo, eu faço contato com o plano sutil, né? Existe uma invocação do grande arquiteto do universo, existe uma ritualística, existe uma egrégora, existe uma tentativa de trazer tudo para os nossos corações quânticos, né? Fazer essa inter-relação. Então você sai da loja realmente com uma sensação boa, você sai aliviado. Aí o irmão se levanta e diz: venerável mestre, irmão primeiro vigilante, irmão segundo vigilante, recarreguei minhas baterias. Não é isso? Tá? Então, ele recarrega a bateria. E é legal, né? Porque, assim, quando eu comecei, né, muitos anos atrás, né, que um dia eu já fui jovem. Não fui sempre ancião, eu já fui jovem um dia, tá? Na Inglaterra, lá em 78, né, na faculdade também, computador, você tinha que perfurar cartão. Ninguém mais... Você já viu um cartão? Cartão. Então tinha o perfurador, era um cara craque, né? Você viu? Pegou o perfurador? Perfurador de cartão, sabe? Era um... Sabe? E na maçonaria, tudo isso que a gente estudava era assim a nível... eu vou usar esse termo, mas é pesado, nível de bruxaria. Isso é bruxaria maçônica, tá? Por quê? Porque ao longo do tempo os sábios rabínicos também foram desaparecendo, né? A gente tem que ver que a Inglaterra mandou muitos maçons para a guerra e muitos morreram, né? Então, por exemplo, o meu tutor de doutorado, o Sir Geoff Vickers, ele fundou o M6, né, o Serviço Secreto Inglês,
E ele com o Sir Winston Churchill e com o rei Jorge VI, eles fundaram uma loja chamada Arms and Ammunitions, né, para tratar dentro da loja de forma mística a batalha contra os SS, que na realidade o SS para ele não era um exército de homens, era um exército espiritual, porque eles também tinham todas aquelas místicas, né? místicas, Sol negro. sol negro e etc, entendeu? Então ele chegava a ter 300 maçons atrás das linhas inimigas, se comunicando por egrégora, como se fazia nas naves, nos barcos, né? Em 1500, 1600, coordenado por Inigo Jones de Greenwich. Isso foi... morreu! Mas morreu, pau, levou um tiro. Morreu de Luger, deve ter morrido de Luger, né? Você entendeu? Que se fosse na Inglaterra, morrer de Colt 45, né? Pô, você entendeu? Então isso foi se perdendo, sabe? É muito interessante como é que as coisas, elas se perdem, mas é muito importante a gente jamais perder de vista, lá em Primeira Reis, né? Primeira Reis, não, Segunda Reis, né? Em Segunda Reis, quando Isaías, o Hashem fala, sai da caverna, ou seja, um sai da caverna também foi dito para a maçonaria em 2004, e um sai da caverna também foi dito para o rabinato em 1994, tá? É hora de estudar a Cabalá. Sai da caverna, Elias. Não, mas só sobrou eu, não. Eu deixei mais 7.000 guardados no Reino do Norte. Tá? Então, realmente, em 2004, quando a maçonaria acordou, eu já tinha recebido algum treinamento lá de 88 a 94. Então, é que é difícil, né? Eu comentava com o Roche e com o mestre André agora, de 2008 a 2011, aqui nessa BTU, todas as mulheres que sentaram aqui pedindo aula de Cabalá, elas queriam resolver o problema do marido que estava tendo a secretária como amante. Não é impressionante? 3/4. Agora, 110% dos homens que sentaram aqui disseram, eu preciso ganhar dinheiro. Um negócio impressionante. Por isso que eu parei tudo, eu desliguei. Em 2012 eu tentei lá e tudo, mas não consegui de novo. Por quê? Porque, lamentavelmente, nós não conseguimos sair do nível de Esav. É muito difícil. Não é fácil? Não, não é fácil. É tão difícil que essa passagem na Paraxá dessa semana tá lá. Não, vai estar na próxima semana. Tá lá. O que que tá lá? Ele chega e diz, o que você está fazendo aí? Ele fala para Yaakov, estou fazendo um guisado com lentilha vermelha, ó. Vermelho, sangue, terra. Adam era vermelho. Como queres te chamar? Adam, porque vim da Adamá, do barro, né? Legal. Ah, deixa eu comer. Porque o que adianta eu ter seu primogênito se eu vou morrer de fome? Tá? Então aqui estão os libídones, né? O amante, o possedente, o dominante, né? Aqui está o, sabe, o mestre, o mestre Batista entra na loja com seu belo avental, com seu belo colar. Aí o aprendiz diz, eu quero um colar desse, eu quero um avental desse. Não é? Tô errado? Não, né? Então, tá certo. Então, esse é o ciclo, né, que nós fazemos, né? Quer dizer, como Yaakov a gente recebe e nós vamos para o História Calamitato. Sempre lembrando que essa mãozinha não é do Bolsonaro, hein? Essa mãozinha é nossa e precede aí, deve preceder até Avraham Avinu, né? Não, Moshe que falava Kadima, né? Moshe falava Kadima, isso é Kadima, tá? Muito bem. Então o que nós vamos ver hoje? Tá? Vê se tem pergunta. Tem, mas não tem relação, não. Ah, não? Tá. Então, o que nós vamos ver na instrução de hoje? A Parashá Hayesara, o paradoxo de Hashem. Hashem tem paradoxos, é muito interessante os paradoxos de Hashem. Nós vamos ver o Salmo 90, nós vamos ver loja, estado de loja, sinais, a escolha do maçom, tá? Então vamos começar. Primeiro,
vamos dar boas-vindas às irmãs visitantes. Nós temos aí 5 irmãs visitantes essa semana. Então, para os irmãos do Maçons Cabalistas e para os irmãos que nos acompanham nas PGs e nos canais, né? A partir da paraxá da semana passada, nós abrimos a hospitalidade, que é uma questão maçônica também. O maçom tem em loja a presença dos irmãos visitantes, né? Não é o nosso caso específico, porque nós somos um oriente maçônico cabalista, mas nós recebemos os visitantes aqui, tá? Então, damos boas-vindas a Andresa Abreu, Ida Mazo, Regina Maria, Maria Tereza Latari e a já querida Lune Rosa, né? A Lune Rosa, eu inclusive, Rocha, fiz um convite para o Lune participar da... Nós vamos levar a Torá na próxima loja, né? Para fazer a Abrahá da Torá em cada irmão. Eu a convidei para ir. Pelo que eu entendi, ela é uma maçã. Pelo que eu entendi. Eu posso estar errado, tá? E sempre mandando uma bênção especial à pequena Renata, neta da tão querida irmã Ivan Dulce, né? Que nos meus 70 anos de idade eu recebi o primeiro desenho meu. Ela me desenhou. Legal, né? O desenho dela. Tá na página para quem quiser ver o poder de Michelangelo da Renata, neta de Ivan Dulce, tá? Então, essa semana nós vimos o quê? Que a orientação espiritual vem da paraxá de Sara, a vida de Sara, que trata da morte de Sara, né? Por quê? Porque nós nos tornamos eternamente vivos se após nossa morte todos os nossos propósitos ainda estiverem latentes com as pessoas, tá? Então, todos os profetas que estão na Taná estão vivos. Sara está viva. Nós estamos discutindo sobre ela hoje. Rav Yeshua, Shaul Hachalia, nosso apóstolo Paulo, estão vivos. Mas Adolf Hitler também está vivo. Heinrich Himmler também está vivo. Fidel Castro ainda está vivo. Che Guevara, né? A viúva do Che Guevara recebe até pensão, né? Do governo brasileiro. Olha que absurdo isso aí. Tá, mas continua. Então, é muito importante nós entendermos que não é porque nós somos bonzinhos que nós vamos ser eternos, tá? Porque eu já expliquei para vocês na Menorá, né? O Sadik, quando ele vai encarnar, ele já encarna Sadik. O Rachá, né? O ímpio, né? Quando ele vai encarnar, ele já encarna Rachá. Por quê? Porque a maioria do reino aqui, né? A maioria de Mahut, ela encarna Benoni, encarna como nós. Para a gente escolher o caminho da direita do Sadik, ou o caminho da esquerda do Rachá. O que a gente quer ser? Bandido ou mocinho? Depende. Entendeu? Depende. Mas presta atenção. A pessoa é bandido ou é mocinha dependendo em quem ela foca. E o foco é o próximo. Tá? Então essa é a grande questão. Tá? Eu posso ser uma pessoa muito má para um outro, tá? Eu sempre dou esse exemplo que eu gosto, irmão. Por exemplo, vocês se lembram lá em 2013, eu estava inclusive em Nova York na época, até em um congresso com o pessoal da Bnei Baruch, tá? Se lembram do tsunami que teve na Indonésia? Né? Que negócio todo. Tá? Então, para a turma que estava ali, né? Pô, foi um desastre, não foi? Pô, para a CNN foi ótimo, porque vendeu reportagem de tudo quanto é jeito. Para os construtores da Indonésia, os camaradas, pô, vou reconstruir esse troço todo. Hã? Não é verdade? Então, quer dizer, tem sempre, né? Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, tem sempre o Esav e tem sempre o Yaakov, tá? Esse é o nosso ciclo, tá? Então, nós vimos que o enfoque dessa semana era o Salmo 45, tá? Eu vou escrever aqui. Era o Salmo 45. Tá? Aí colocar, escrever lá para baixo.
O quê? Mais pra baixo, cara. O quê? O foco da câmera não tá pegando. Não, mas tá, porque eu vi naquela hora que tava. Quando eu ajustei aqui, ó. 45 era o Salmo 45. E nós vimos que no Salmo 45 nós deveríamos focar no versículo 17, tá? 1 mais 7 e 8, que é exatamente a paraxá anterior, tá? E é exatamente o mês que a gente estava vivendo, o 8º mês, né? Reshivan. E nós vimos que a gente deveria focar nas melhores gerações. A próxima paraxá serão gerações, tá? Era o número do Bolsonaro. Era o número do Bolsonaro, 17, exatamente. E aí nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que isso vem entre Esav e entre Yaakov, tá? Por quê? É aquela disputa que está na terceira sessão da primeira preleção, onde o maçom ele dá uma instrução em loja dizendo que Sara pediu que Abraão expulsasse Ismael, né, e Agar do acampamento, porque não queria crescer o seu filho com aquele bullying, né? Fazia bullying, né? Tá? Então a gente pode dizer que o primeiro bullying foi Ismael em cima de Isaac, no primeiro bullying. Mas isso, para nós maçons, representa uma coisa muito importante, né? Nós devemos evitar as amizades, essas amizades que não têm a unção das boas obras, tá? Okay? Então, não adianta colocar maçom para tornar presidiário maçom. Não é assim que funciona, tá? Por isso que a maçonaria ela é como os grupos de Kabbalah, né? A gente pesquisa muito antes de deixar uma pessoa entrar, porque a nossa ordem é para transformar bons homens em homens melhores. Me perguntaram, né? Ô, irmão, por que tem tanta pergunta no cadastro de vocês? Exatamente, tem que perguntar mesmo, né? Um monte de perguntas. Claro. Isso aqui não é toma lá da cá, isso não é ama eles, tá? E outra coisa, aquele que não busca a sabedoria jamais encontrará um espaço entre nós, tá? Por isso que nós estamos aqui, tá? Agora, é muito interessante, né? Por quê? O que eu vou falar agora para vocês não é para vocês ficarem fazendo magia dentro de casa, tá? Mas toda a Torá, olha a Torazinha aqui, né? Toda a Torá, para quem acha, aqui dentro está tudo escrito, né? Toda a Torá, ela é horizontalmente e verticalmente perfeita. Não existe sequer uma letra a mais na Torá, tá? E a Torá, quando foi escrita, não tinha nem ponto, nem vírgula, nem passuque, tá? Era a consciência derramada entre nós, para ser entendida de forma adequada como nós fazemos, tá? Porque eu sempre digo, existem duas formas de se estudar a Torá, a Taná, os livros dos profetas, os salmos, etc. Como os rabinos nos ensinaram e de forma errada. Tá? Não tem outra. Tá? Ok? Então, o salmo dessa semana é o 45. 4 mais 5? Está preparando alguma coisa. Que mês nós estamos começando essa semana? Puxa. O Rosh. Eu sei. Não, você não sabe, então acha. Hã? Você entendeu? A pessoa tem que saber a data. Hã? Tishlev, tá? Muito bem. Que mês é no calendário? O calendário comum nosso? Não. O Tishlev é calendário como o nosso. O nono mês. O nono mês. 4 mais 5? 9. Qual o salmo que a Paraxá arremata? 45. 90. Nós vamos estudar o 90. Então, se você for no versículo 9 e no versículo 9 do 90,
você vai achar a instrução que você tem no 45 no 17. Tá? Ela é toda assim, né? Quer dizer, quando eu passo a instrução, passei a passar, né? Que eu não passava, passei a passar. Nas terças-feiras, eu já sei isso, mas por que eu não passo? Porque aí vocês vão perder o foco quântico oracional e vão começar a ter foco na magia, foco no místico, vai virar tudo bruxinha. Hã? Você entendeu? E não é. Entre nós não há espaço para curiosos. Tá? A Torá não é para ser aberta por curiosos, é para ser aberto por aqueles que querem fazer o círculo Esav Yaakov. Esav Yaakov. Você entendeu? Ah, mas eu não vou em loja, eu não sou maçoa, tá? Nem maçãzinha. Não faz mal. Você está participando do estudo com a gente, tá? Você está dando um primeiro passo na direção da sabedoria. Isso é uma techuvá. Só que você começou a dar de mais longe. Tem gente que já, como o irmão Dagoberto, né? Do Gé, ele já entrou na loja, tá? Como o irmão Fernando, né? Já entrou na loja. O irmão Edmilson, a irmã Eleni já entrou na loja, tá? Ok? Então vamos lá. Vamos então para a Parashá Hayere Sara, dentro do nosso estudo de hoje, tá? Então, o Hayere Sara quer dizer e viveu Sara, né? Haim é vida. Etz Haim, árvore da vida. Tá? É sempre bom explicar o nome, né? Que a pessoa vai, o que quer dizer isso aí? Isso aqui quer dizer que Sara viveu, tá? Haim, tá? É vida. Haim, árvore da vida, tá? Muito bem. Daqui vem esse conceito que eu falei para vocês da vontade e do propósito. Então, Sara viveu, vai dizer a Parashá, 100 e 20 e 7. Lá não é dito 127, lá é dito 100, centena, dezena, unidade, né? Com propósito, tá? Então, o Midrash vai nos dizer que Sara acendia a vela do Shabat na sexta-feira e ela ficava acesa até a outra sexta-feira. A vela dela nunca se apagava. Por quê? Que é o conceito, irmãos, que eu fico... eu bato, hein? Nisso eu bato em você. É o conceito de acender o Tiferet dentro de cada um, sabe? Você não pode, eu estou precisando, eu estou mal, eu estou com problema. Aí você vai lá, ora, reza, vai no Pai de Santo, mata bicho, vai no centro espírita, pede passe. Porque quem está necessitado pede tudo a todo mundo, não é verdade? Qualquer negócio. Aí depois fica bom e diz, eu não tenho que agradecer porque eu não sei quem me curou. Não tem isso? Tem isso. O cara vai na igreja do Lucas, vai na igreja do Bispo Macedo, vai na igreja lá do Malafaia, sei lá se Malafaia tem igreja aqui em São Paulo, vai em um monte de igreja, o cara consegue um emprego. Eu agora não tenho que dar dízimo nenhum, não sei quem arrumou um emprego para mim. Não tem isso? Tem isso. Tá? Então é muito importante que daqui vai sair uma expressão em hebraico muito importante, né, que é Zahor Latov, né? Zahor Latov, de abençoada memória, tá? Então, quando a gente se lembra de alguém, e ontem foi dia para isso, né? Você vai lá no cemitério visitar os seus, né? Você chega junto ao pai, né? Lá que está enterrado ali os ossos dele, né? E você agradece a ele pelo esforço que ele fez para você estudar, para você não ser uma pessoa jogada na vida, né? Ter uma estrutura familiar, etc. Então você agradece ao seu pai pela abençoada memória dele. Então essa presença do ausente está em nós. Então esse é um conceito da Kabbalah muito importante, tá? Porque eu toda hora falo assim, porque os nossos sábios, porque Moshe, porque Noah, né? Tá? Então, são os ausentes que estão presentes, porque eles têm abençoada memória, tá? Então, o nosso objetivo não é morrer e literalmente virar Esav, né? Virar um guisado, né? Um guisado de lentilha vermelha. O nosso objetivo é morrer e habitar nas tendas de Yaakov, tá? E foi isso que Sara conseguiu fazer, tá? Então, quanticamente,
quanticamente falando, grupos quânticos, quanticamente falando, nós hoje estamos ligados em quem? Sarar e Mano, Sara, nossa mãe. Então, hoje, de um jeito ou de outro, nessa paraxá, nós nos ligamos à nossa mãe. Tá? O sacrifício que nossa mãe fez por nós, né? Tá? Que nos deu educação. Educação errada, educação certa, não importa. Alguma educação deu, né? Tá? Como é que é? Porque até rato, até a ratazana educa o ratinho, né? O ratinho anda, ela carrega o ratinho, né? Tá? Muito bem, tá? Então é muito importante, por quê? Porque nós temos essa ligação quântica toda vez que a gente pronuncia essa... Desculpa. Toda vez que a gente pronuncia essa frase poderosa de abençoada memória, né? Zarola Tová. Né? Então isso é muito importante, tá? A outra coisa que nós temos na Paraxá, né? É essa questão, né? Quando ele diz Sara viveu 100 mais 20 mais 7 anos de vida, né? De vida. Ou seja, ela viveu anos de vida. Lá não está escrito assim, o tempo de vida de Sara foi... Sara não viveu com taxímetro, tá? Então, é isso que a gente tem que ter no nosso coração ao longo dessa semana, que nosso coração não pode estar vazio, em vão. Por isso que eu chamo sempre de decor, né? Então a gente tem que encher o coração com o propósito da semana, tá? Pô, quantas e quantas pessoas aí acordam na segunda-feira e dizem, puta, eu não tenho a menor ideia como é que eu vou resolver isso essa semana, não é? Não vai resolver. O propósito já está zerado. Ela tem que acordar na segunda-feira e dizer, essa semana a governança e eu iremos resolver esse problema, tá? Okay? Okay. E aqui vem então uma questão muito interessante, né? Que a gente já passa por paradoxo de Hashem, né? Aquele que vive pela vontade, o Esav, pela vontade, ele sentiu fome, ele quis o guisado. E quem é que fazia o guisado? Yaakov. Então, tudo que a gente recebe do plano espiritual, tá? Aí Rav Yeshua vai lá falar, né? Buscai primeiro o reino de Deus, que o resto vem por acréscimo, né? Tá? Então, o rachá, né, o ímpio, ele é aquele que vive pela vontade, só pela vontade, tá? Então, e o sadik, o justo, é aquele que vive pelo propósito. Então, o que acontece? Vem a grande pergunta. Nós podemos aumentar o nosso tempo de vida? Nós podemos aumentar o nosso tempo de vida? Sim, acredito que sim. Hã? Nós podemos aumentar o nosso tempo de vida? Se eu aumentar meu propósito. Se eu tiver um propósito, sim. Então, esse é o grande paradoxo de Hashem. Está arriscado Hashem, né, a governança, dar mais um tempo de vida para um rachá, para ver se ele cumpre um propósito, pelo menos. E aquele que é justo, está arriscado ele levar mais cedo, porque quanticamente ele já se ligou. A gente desce desligado e a gente se liga para voltar. Quando ele chega àquele propósito. Quando ele é um ou mais propósito. Então, aonde no livro de Crônicas, né, Segunda Crônica, se eu não me engano, Segunda Crônicas 20, né? Segunda Crônicas 20, se eu não me engano. Qual é o rei que teve isso que eu estou falando aqui para vocês? Ezequias. Tá? Então, o Hashem fala para Isaías, vá lá e avisa para o rei que o tempo dele de vida acabou. Aí o que Ezequias faz? Ele vira o rosto para a parede, chora profundamente, né? Derrama todas as suas lágrimas. Da onde vem derramar as lágrimas? Vem de Yitzhak, né? Yitzhak. Ou seja, orou. E como é que ele fala com a parede? Ele vira para a parede, né? Por quê? Porque é dito que todo aquele que não sabe de onde o sol nasce, é onde o sol se põe, ora para a parede. Tá?
Tá? Então ele botou o rosto na parede e disse: Senhor meu Deus, né? Tenho feito somente tudo o que aprovas. Tá? Então o que ele deu uma saidinha de Isav e foi para Yaakov, né? Chorou, né? Quer dizer, botou as lágrimas de Isaac. E ele disse: Senhor meu Deus, eu tenho feito somente tudo aquilo que aprovas. Tenho procurado fazer somente tudo aquilo que aprovas. E Isaías, já nas escadas do templo saindo, recebe a mensagem: volta e fala para Ezequias que ele terá mais 15 anos de vida. E paz. Hã? Vida e paz. Né? Hã? Vida e paz. Né? Vida e paz, 15 anos, né? E é interessante, né? Porque aí é um midrash que eu acho sensacional, esse midrash. Porque os rabinos dizem que na realidade ele não recebeu mais tempo de vida. Então, é dito que Ezequias, ele era um sadique. Por quê? Porque ele tinha reformado o templo, né? Ele tinha acabado com toda aquela bagunça caótica religiosa que estava em Israel naquela época, né? Mas ele ainda não tinha se mostrado soberbo. Então Hashem resolve tirar esse sadique da vida para que ele não tropeçasse, não conhecesse um escândalo. E o que Ezequias vai fazer? Ezequias vai se vangloriar aos babilônicos de toda a fortuna que ele tinha no templo, de todo o seu ouro, de todas as suas coisas. Aí ele acaba entregando Israel à escravidão, entendeu? Então é muito interessante isso, né? Às vezes nós perdemos um parente jovem e a gente diz: por quê? Porque provavelmente ele já tinha uma conexão quântica de um propósito atingida e a governança não quer que aquele espírito caia em um tropeço. Isso a gente chama de paradoxo de Hashem, tá? Chamamos de paradoxo de Hashem. Então é muito importante. Essa oração de Ezequias, né, é muito importante para o maçom cabalista. Eu tenho procurado fazer somente tudo aquilo que desejas. Tá? Então a gente tem que procurar andar dentro daquele propósito que é o próximo. Tá? Muito bem. Então aqui dentro do Salmo 90, eu coloquei aqui, né? Ensina-nos a contar nossos dias para que tenhamos um coração sábio. Tá? Então qual é a grande oração do maçom cabalista? É exatamente essa daqui, do Salmo 90. Salmo 99. Né? Ensina-nos a contar nossos dias para que tenhamos um coração sábio. Não está exatamente assim, tá? No saltério. Eu dei essa arredondada maçônica, tá? Então, aonde nós temos uma outra oportunidade de fixar essa questão de tempo de vida e dias de vida. Em qual passagem? Uma passagem com Yosef ben Yaakov, né? Uma passagem, tá? Quando o faraó olha para Yaakov, o que ele pergunta a Yaakov? Quantos dias de vida? Aí ele fala 120. Aí o faraó se espanta, diz a Torá no livro de Bereshit, né? Que é já das últimas parashot. Ele se espanta porque ele tinha vivido demais, mas não é demais no sentido de tempo. É sentido de propósito, ele teve propósito. Olha só o que esse Yaakov fez. Ele vai para lá, né? Quer dizer, ele rouba a progenitura, né? Ele rouba, né? Mas por que ele rouba? Ele rouba porque Esav, como era arqueiro e caçador, já no ventre de Rívica, ele conseguiu puxar Yaakov para trás. Aí Yaakov nasce segurando o Ekev dele, o calcanhar dele. Olha aí, ó. Você entendeu? Então ele já era treteiro desde essa época, tá? Aí ele vai para lá, aí Labão passa ele para trás, bota uma mulher errada na cama. Ele dorme com a mulher, Labão diz: dormiu, ficou.
Não tem. No meu acampamento, amigo, pegou filha minha, fica. Você entendeu? Aí ele trabalha 7 anos e depois mais 7 anos de graça para poder ter Raquel, a que ele queria, tá? Então ele foi um cara que tudo que ele fez tinha propósito, né? Então Labão chegava e mudava a regra do jogo. Agora, se a cabrinha for branca é minha, se for pretinha é tua. Aí ele ia lá, orava, e tudo que nascia era preto. Propósito, você entendeu? Propósito. E ele tinha que propósito? Ele tinha o propósito de realizar, na realidade, o protótipo do Mashiach, que é Yosef, tá? E é interessante, né? Por quê? Da onde sai o termo judeu, Yehud, né? Sai do primogênito de Yaakov, né? Bacana isso, né? Tá? Então, isso aqui é importante nós entendermos, tá? Então, um salmo, ele não é jogado, nenhum versículo do salmo está lá à toa e sem querer, nada que está na Tanar está lá por acaso. Tudo que está lá tem um propósito, porque é a Torá ou a Tanar, né? Eu já falei para vocês que Tanar é um acróstico, né? Torá, Navim e Kedusim, né? Então, tudo que está na Torá tem um propósito para a vida do História Calamitato e para a minha vida. Tá? Interessante, né? Tá? Nós não podemos esquecer disso, tá? Então, continuando agora, estado de loja, tá? Então, estado de loja é uma coisa que a maçonaria, ela mais ou menos que adormeceu sobre isso, né? Então, o estado de loja passou a ser um estado ritualístico, né? Onde as pessoas vão, marcham, se conversam, se cumprimentam, né? Então, tem mais loja antes da loja e mais loja depois da loja do que loja durante a loja. Não é isso? Tá? O estado de loja, ele é importantíssimo, porque é o estado de loja que vai dar os dias de vida do maçom. Porque se o maçom não vive um estado de loja em egrégora, não consegue ligar a egrégora, não consegue desfrutar do ensinamento do próximo, se um mestre não se dedica a um aprendiz, se não existe isso que nós chamamos em inglês de Masonic Intercourse. Se não existe o Masonic Intercourse, não houve estado de loja. Então a gente abre, inclusive, condições dos irmãos, estando em loja, estarem se odiando em loja. Porque aquele foi escolhido para ser primeiro vigilante hoje e eu não. Aí o venerável chega e fala assim: hoje o mestre André faltou. Tem irmão que sai da loja. Então, fala mais alto. Tem irmão que sai da loja por isso. E sai da loja por isso. Se não foi. Você Olhando pro carro. então, tá vendo? É impressionante isso, porque isso a gente chama de estado de loja, state of lodge, né? O state of lodge, ele é importante porque em loja nós deveríamos ser todos nivelados pelo nível do primeiro vigilante e medidos pelo prumo do segundo vigilante e recebidos na sabedoria do venerável Workshopful Master, tá? Esse é um estado de loja, tá? Então, mestre André não veio. Para mim, já pensou quem eu vou escolher? É o Batista. É o Batista. Você entendeu? O segundo vigilante não veio. É o Batista, mas o Batista também não veio. Então não veio nenhum nem outro. Quem você vai escolher? Pela ordem de chegada. Quer dizer, eu vou ter esse critério, tá? Mas tem veneráveis que têm o seu critério, tá? Eu quero ver como é que o fulano se sai. O fulano até se saiu bem, mas meia dúzia ficou mal. Não é isso? Né? A gente chama em inglês de jealousy, né? Não é inveja, no ciúme. Você entendeu? Gerou o ciúme. E o ciúme é um sentimento, é o primeiro sentimento, é a semente do ódio. Tá? Aí o cara diz assim: se esse venerável na próxima loja escolher esse cara de novo, no meu levantamento eu vou sentar a bota. Não é isso? Tá? Virão pedras das minhas línguas, né?
ferinas, né? Então, isso, o estado de loja é uma coisa que a gente evita, pelo menos na nossa loja, né? Na nossa loja, graças a Deus, nós conseguimos evitar. Tá? E a outra coisa, para terminar o estudo da semana, são os famosos sinais, tá? Sinais. Nós não temos por hábito pedir sinais, tá? Como nós não temos por hábito pedir sinais, nós não temos por hábito identificar sinais gratuitos que o Yaakov, que está em nós, nos dá. Que todos nós nascemos Esav e nascemos Yaakov. Só, muito embora a gente tenha recebido a vida e a gente tenha recebido dias de vida para alcançar o propósito que está em Yaakov, tá? Nós primeiro nascemos Esav. Nós primeiro estamos em busca da lentilha, tá? Primeiro em busca da lentilha. Então, o que acontece? A gente acaba não ficando acostumado de receber esse sinal, porque nós não pedimos sinais, tá? Então, nós temos que nos habituar a pedir sinais, tá? Gideão não pediu sinal, tá? Por exemplo, essa facada aí no Bolsonaro foi um sinal, tá? Se lembra a primeira coisa que ele falou lá na UTI ainda lá em Minas, né, em Juiz de Fora? Ele disse: eu não morri porque Deus assim o quis. Então eu sei que eu tenho uma missão, que Deus... Um propósito, eu tenho um propósito. E é muito interessante, irmãos, porque em novembro de 2013, eu estava lá na sinagoga, né, quando teve a profecia sobre o Rabino, né? O Rabino, o Espírito de Deus está sobre mim. Nesse país será levantado um Gideão, que será um grande general e trará juízo e a palavra do Eterno sobre essa terra. Mandarei lama para vocês verem o mar de lama que vocês estão vivendo. Pô, você entendeu? Na realidade, não tinha, em novembro de 2013, Bolsonaro, não tinha nem Sérgio Moro. Eu discutia com os irmãos, se lembra? Esse Gideão aí é o Sérgio Moro. Eu até achava que o Sérgio Moro ia ter assim, um golpe militar. Eu cheguei a comentar, né? Eu acho que vai ter um golpe militar, por causa do tal do general da profecia. Vai ter um golpe militar e vão colocar o Sérgio Moro de presidente da República. Eu achava isso, tá? Aí começou a aparecer esse... Nós éramos em número de 27, 10 mulheres e 17 homens. 17 homens. Aí o que aconteceu? Começou a aparecer o Bolsonaro, mas o cara mesmo quem era? Sérgio Moro era o cara. Todo mundo com faixa na rua, não tinha? Sim. Sérgio Moro. Eu achava que ele era o cara. Nossa, o Magno Malta fez um discurso agora no Senado, não sei se o segundo ouviu. E ele falou um negócio que eu não sabia. Eu não sei se é 2011, 2014, que ele tinha, a mulher dele era deputada, o Magno Malta. Falou que ele estava no corredor indo do Senado para a Câmara de Deputados e ele sentiu uma mão nas costas dele, ele olhou, era o Bolsonaro. Ele falou assim para ele: Magno, nós temos que tomar uma posição, porque foi na época que aquele rapaz soltou a cartilha, o Haddad, a cartilha do kit gay para as escolas. E ele falou: nós precisamos tomar uma posição, que ele está acabando com a família no Brasil. Aí o Magno Malta falou assim: mas você é do baixo clero lá na Câmara. E eu já tenho mais experiência, então vamos fazer. Ele falou que a partir daquele ano, 2 vezes por semana, o Bolsonaro ia na sala dele e eles oravam. Viu? Ele então, fala, isso aí tem um vídeo. O mestre Batista falou uma coisa muito interessante. Você é do baixo clero. Então o Gideão falou: pô, mas como é que você é um anjo? Pô, eu sou o menor da menor das famílias, vai me escolher? O menor da família das menores famílias. Exatamente, eu sou o menor da menor das famílias. Ele falou exatamente isso, Gideão. Tá aí, é só abrir aí o livro dos profetas, que tá aí, né? Tá? Então, aí o que acontece? Os cabalistas, né, eles são muito unidos, mas são muito independentes, tá?
Não tem esse negócio assim de lealdade ao Papa, não tem um negócio desse? Sabe? O Papa falou, então não posso desobedecer, não. Nós sabemos aonde está a Taná, nós sabemos as frases da Torá, nós sabemos o que a gente tem que fazer. E nós estamos aqui em missão. O cabalista tem um propósito. E o propósito qual é? Instruir como instruído foi. Nós não temos outro propósito. Tá? E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu jurava de pé junto ali em março de 2014, o dia que a Lúcia, minha esposa, saiu lá para a Avenida Paulista para fazer uma passeata, né? Março de 2014, né? Uma passeata contra Dilma, sei lá. E não importa contra quem era, importa que era a favor do Sérgio Moro. Só tinha Sérgio Moro no Brasil, se lembram disso? Tá? Aí o que aconteceu? Aconteceu que teve a lama em Mariana. Aí quando teve a lama em Mariana, eu disse, ih, caramba, olha o sinal aí, olha o sinal. Olha o sinal. Qual foi o sinal para Gideão? Ah, faz a lã ficar molhada. Chove e não molha a lã. Agora seca e a lã fica molhada. Ó, olha o sinal aí. Tá? Sinal, eu na minha. Aí em Minas Gerais, o Brasil perde para a Alemanha de quanto? 7 1 a 17. 17. Mas ninguém sabia que era Bolsonaro 17 ainda. Mas olha o sinal do 17. Olha o sinal do 17. Você entendeu? Aí o Bolsonaro, de repente, né, gente, começou a crescer, não foi? Não é do nada assim que ele começou a crescer? Tá? Começou a crescer, a internet, pá, aquele negócio todo, né? Bolsomitas, né? Nós temos umas 100 bolsomitas, amigas nossas, sabia? Mais de 100, eu acho. O Fernando é que sabe. Mas eu acho que a gente tem mais de 100 bolsomitas, lindas moças. Você entendeu? Bom, porque as petistas são feias. Ok? Então, o que é tudo sarinha, tudo sarinha. Mulher mais bonita que jamais existiu. Tá? Então, o que acontece? Lá em Minas Gerais ele levou a facada. Aí tinha aquela disputa para saber quem ia ser a vice-presidente dele, não foi? A Janaína, minha heroína, né? Eu aqui criei esse slogan, Janaína, minha heroína. Vocês veem rodar por aí, mas é criação do Maguide. Puta, eu achava a Janaína sensacional, né? Porque, puta, ela botava o core dela, o tiferet dela, né? Naquelas defesas, né? Ela sozinha com aqueles senadores, aqueles deputados, né? Porque o braço direito dela era um velho caquete. O Hélio Bicudo. Morreu ele? Morreu aí, ó. Ele ajudou e morreu, cumpriu o propósito. O Hélio Bicudo fez o propósito e Rachem Ele era um dos fundadores do PT. Ele era um. Olha só que coisa. Exatamente. Exatamente. O fundador, ele tinha que mostrar Tá? a verdade. E ela ali com aquele Hélio Bicudo já caquético do lado, eu dizia, putz, essa mulher é uma heroína, tá? Aí o que aconteceu? Ela não aceitou, né? Ela não aceitou, aí ficou aquela discussão, quem é, quem vai ser, quem não é. Aí foi o... Chamou o Magno Malta, ele também não aceitou. O Magno... O partido dele não aceitou. Exatamente. Aí chamou quem? General. O General Mourão. Aí eu disse, opa, esse é o general. Não era mais um Mourão. Já tá, tá chegando agora um general, tá chegando um general. Aí quando ele recebeu a facada, eu falei, então o general tá aí. Porque ele vai ser eleito e o general vai assumir porque ele não vai ter condições físicas de governar. Tá? Então é uma pergunta para a gente colocar. Tendo em vista a profecia, tá? Que sobre essa terra colocarei um grande general que fará juízo e trará a palavra do Eterno, né? Aí eu não vou dizer que é Torá, não sei o quê, né? Porque o rabino nunca vai falar palavra sem dizer que é a Torá, tá? Torá como lei da terra, né? Aí também agora está vindo o Netanyahu, né? Aí o Brasil faz acordo com Israel, todas essas coisas. Vai mudar a Trump capital também. para Jerusalém. Vai mudar a capital para o consulado, né? um consulado. Trump Né? Não, acho que é a embaixada mesmo. É Tel Aviv. embaixada, Tem um videozinho do Trump também falando que vai fazer acordo com o Brasil. Isso entendeu? Então todas essas Israel e coisas, né? Estados Unidos. Então, a dúvida que fica, irmãos, na profecia, do qual eu estava presente, é se o Bolsonaro realmente vai ter condições de saúde,
de tocar o cargo, e esse general... Ou ele joga o camarada com o primeiro... porque Gideão era um pastorzinho fracota e terminou sendo um grande general de Israel. Tá? E o projeto que ele está fazendo com o Sérgio Moro também, ele disse que ele já está preparando ele para poder substituí-lo. Exatamente. Então, ó, pode até ser que tá tudo interligado aí, o Maguide não sabia. Tá? Então, irmãos, ficamos por aqui na instrução de hoje, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Realmente, durante a semana, o estudo de terça e quinta, ele é fechado ao GEA e à loja, mas sábado ele é aberto, tá? E nós temos despesas. Aí no vídeo aparece a mãozinha, tá? A mãozinha do Kadima, né? Pedindo. Só uma explicação, já só falou Kadima. Tem um irmão que pergunta o significado de Kadima. Kadima é avante. Avante. Só para responder. Kadima é avante, tá? Então, tem aí a mãozinha do Kadima na página. Nos ajudem, porque nós temos despesas, tá? Então vocês tiram algum proveito, ou um proveito só soft, só sutil, né? Para o ascender e ascender espiritual de vocês. Mas eu sei que tem muitos irmãos, né? Que levam essas instruções para suas lojas, não é verdade? Tá? Levam para suas lojas. Então, é mais do que justo que vocês nos ajudem aí com 10, 20, 30 reais, né, Heróis? Por exemplo, nós compramos um microfone novo, com a ajuda de vocês. Ó, aqui, ó. Tá? Ó. Melhorou o som? Manda todo mundo dar thumbs up aí, ó. Esse é o microfone novo aqui, ó. Tá? É um microfone novo. Ele tem um amplificador aqui, ó, irmãos, tá? Ele tem um amplificador aqui. Então você vê, já melhorou. O Roche precisa comprar câmera. O Roche precisa comprar um laptop que dê o software de gravação. Porque às vezes eu estou falando aqui com vocês, vem palavra em hebraico, para eu escrever aqui eu tenho que apagar o que está escrito, tá? Então, não, sabe, se cada um der 10, 20, 30 reais, não precisa ser mais do que 30 reais, se cada um der alguma coisa assim, o Roche faz a caixinha e a gente compra. E o que a gente for comprando, a gente vai mostrando, tá? Ninguém vai ficar com nada de ninguém, não, tá? Isso aqui, pelo contrário, eu estou doando, né? Assim, no maior cor mesmo, no maior tiferet, né? Nós estamos doando toda a instrução que a gente tem, sem pedir retorno financeiro, mas também eu não acho justo que só os irmãos da loja carreguem 10 mil, 12.500 irmãos nas costas, né? Ajudar um pouco não faz mal, tá? Então, Shabbat Shalom para vocês, uma semana poderosíssima, e nos vemos então na próxima semana. Shabbat Shalom, irmão.